35 minutos em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia, hoje o capítulo 16 do livro de Gênesis. Estamos contando a história de Abraão desde o final do capítulo 11, um capítulo por dia de forma bem detalhada, explicando o texto e também de forma prática, de forma também não tão aprofundada, porém detalhada, algumas aplicações do texto para a nossa vida, que este é o fundamento bíblico, é tirar exatamente o princípio doutrinário do texto. Mas liga aí, irmãos, 3653-3780 ou ainda 3653-3315, tira aí a tua dúvida. A gente está aqui com muita alegria e com certeza Deus, Ele vai fazer com que essa resposta venha, a resposta que está deixando você um pouco indeciso de qual rumo tomar acerca da interpretação do texto. Lembremos que a interpretação ela é única, né? A interpretação ela é única. As aplicações são diversas, algumas até são aplicações heréticas. É aí onde está o problema da interpretação bíblica. Eu não posso estar sempre fugindo para a questão da alegoria, porque aí eu vou chegar a um ponto que não vou ter embasamento bíblico para explicar. Partindo aqui a partir do verso de número 4 do capítulo de número 16, aonde diz que: e entrou Abraão a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera sua senhora, foi desprezada aos seus olhos. A gente vê aqui que Agar, ela entrou na psicologia do oportunismo do mal. Ela se sentiu superior à sua senhora, irmãos. Mas ainda hoje, a patente é uma ferramenta de aflição para muitos. Foi o que Sara fez. Começou a afligir ela com o título de sua senhora. Eu sou a sua dona. E começou a afligir e ela não aguentou aquela pressão psicológica e fugiu, né? Aquela perseguição que a gente vê até os nossos dias, alguns superiores empreendendo contra pessoas que lhes são devidas ou submissas, né? E a gente vê que uma outra lição que a gente tira de Agar também é que o Senhor sempre socorre os aflitos. Agora, desde que este tenha a iniciativa de clamar e se humilhar, foi exatamente isto que aconteceu. Só uma contextualização para a gente retomar do ponto que vai dar continuidade, né? Então, iniciou aí, a partir de então, um conflito. Até o nascimento de Isaac, tá tudo bem. Quando Isaac nasceu, Ismael começou a mostrar-se ali um pouco tirando galhofa com o menino, e já gerou outro conflito. Essa pacificação que houve foi momentânea, né? E de todos os conflitos, meu irmão, as brigas em família são as mais dolorosas e as mais difíceis de resolver. Nós sabemos isso. As coisas, elas poderiam ter sido diferentes se Agar tivesse mantido uma atitude de serva. No entanto, ela se tornou orgulhosa e passou a irritar a sua senhora. E ali era uma coisa que ela ia pagar as consequências dessa sua iniciativa. Ela achou, eu acredito, que Abraão poderia substituí-la como esposa, ou seja, tiraria Sara de ser a primeira, ela passaria a ser a primeira porque ela tinha lhe dado um filho. Enganou-se redondamente. Outra coisa também é que se Abraão não tivesse aceitado a proposta profana de Sara, eu digo profana porque feriu a santidade de Deus, ou os princípios de santidade que Deus tinha orientado o casal. Outra coisa também, se Sara tivesse esperado com paciência pelo tempo do cumprimento da promessa divina, o destino seria outro. Não, mas Deus planejou e teria que ter acontecido assim. Não, Deus, ele desfez toda a confusão feita pelos homens. Sara, Abraão, Agar, Deus desfez. Ele transformou uma tragédia em uma bênção, na forma que essa tragédia continuou, então, porém, suportável, né? Se tivesse deixado continuar de forma como eles tinham planejado, a coisa seria mais catastrófica ainda. E Abraão e Sara haviam começado no espírito, uma lição, né? Quando colocaram a fé no Senhor, mas depois eles buscaram ajuda na carne, na sua própria forma de pensar. Abraão e Sara e Agar guerreavam entre si porque estavam em guerra com o Senhor. Antes de eles começarem esses conflitos, a discórdia, antes deixaram o Espírito do Senhor um pouco assim, sem ouvir a voz brava dentro do nosso coração e misericordiosa, para poder tomar as próprias iniciativas, né? Estavam então em guerra com o Senhor porque tinham desejos e egoísmo também que guerreavam dentro do coração. É isso que principia todos os conflitos humanos, é o egoísmo, né? Isso é o oposto da humildade. A primeira coisa que eles deveriam ter feito era construir um altar, adorar a Deus, contar os problemas, deveriam ter confessado os pecados, recebido perdão, e Deus, com a sua graça, teria abençoado todos
e a coisa teria tomado outro rumo. O primeiro passo para a reconciliação com os outros, irmãos, é colocar as coisas em ordem com Deus. O capítulo 16 do livro de Provérbios, acho que no verso 7, diz que sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele, com aquele homem que tem um caminho agradável ao Senhor. É exatamente, agora o caminho estava desagradando ao Senhor, né? A santidade, o leito sem mácula, é uma coisa que é princípio de Deus, não porque foi revelado depois em Hebreus, não. Desde o princípio, é uma coisa que está sempre no caráter de Deus. E quem tem intimidade com Deus percebe, a percepção fica aguçada, isso chama-se discernimento, né? Em vez de encarar os pecados com honestidade, cada pessoa envolvida tomou um rumo diferente nessa situação, né? E a solução de Sara foi expressar toda a sua raiva, culpando o marido e maltratando a serva de uma coisa que ela mesma tinha feito surgir, né? E a ideia daquela união havia partido dela mesma. A solução de Abraão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual do lar, que foi um outro erro de Abraão. Ele deveria ter se compadecido de sua serva que estava desamparada e grávida, mas ele permitiu e até orientou, ele deu a deixa, faz o que tu quiser. E Sara tomou a iniciativa do maltrato, né? Pagou o mal com o mal, as consequências vieram. Deveriam ter chamado todos para o altar, mas não fizeram isso. Jamais, irmãos, abramos mão da nossa responsabilidade de líder, homem, estou falando ao homem, protetor do lar, é isso que nós somos. Lembremos que Deus, ele cobrou de Adão o erro iniciado por Eva, desde o início de Gênesis a gente falou aqui sobre isso. Negligência com o lar é falta de responsabilidade com a mordomia da coisa de Deus que é confiada ao homem. Nunca esqueçamos isso aí. A gente vê que a agregação de Agar, a casa de Abraão, Deus, quando ele tinha dado a sua partida para o Egito de conta própria, né? A partir de então, te vê que depois de toda essa pressão de Sara, a solução de Agar, já não aguentando mais aquele sobrecarrego, né? Aquele esgotamento psicológico, ela fugiu do problema. Logo, ela se descobre que não é possível resolver problemas fugindo deles. Houve paz no lar durante algum tempo, mas não era uma paz de Deus, era apenas uma trégua, que é uma coisa frágil e temporária que logo se acaba, né? Em seguida a gente vê que no retorno de Agar, ela foi submissa à sua senhora. E as brigas ocorrem, irmão, em nosso lar, digamos assim, porque a gente, não diria apenas no lar, mas em todas as esferas da vida, porque a gente dá espaço para o mundo, para a carne ou para o diabo. E o homem, por mais hábil que seja, não consegue vencer nenhuma dessas forças, nem o mundo, nem o diabo, nem a carne. Não nos enganemos. Só vence se for com a ajuda do Espírito Santo de Deus que opera na obediência e submissão do homem. Não nos enganemos com relação a isso, né? Agar, submetendo a sua senhora, submeteu-se evidentemente ao Senhor. É nessa passagem que aparece pela primeira vez na Escritura o termo anjo do Senhor, né? E essa grande parte dos registros bíblicos, em grande parte dos registros da Bíblia, essa nominação refere-se ao próprio Deus através da sua interdição ou intervenção direta para favorecer a um homem, né? Ao homem que tem negócio com ele, né? O anjo do Senhor prometeu fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Agar chamou o anjo de Deus. A gente não deve jamais desprezar ou minimizar quando a Bíblia diz o anjo do Senhor. Até recomendo os irmãos lerem. Na Bíblia Pentecostal tem um estudo acerca dos anjos e do anjo do Senhor que fala claramente acerca disso aí. A partir dos originais a gente vai ver que o anjo do Senhor, na maioria dos contextos, se refere a uma intervenção divina do próprio Deus. A gente não sabe como é que ocorre, mas é através do próprio Deus, uma intervenção direta. Então não porque Deus pegou um anjinho assim e foi lá e matou 185 mil, ele pegou um anjinho que fez... Não, mas que destruiu lá Sodoma, ali é coisa de Deus mesmo. Não pensemos diferente, porque a gente pode estar fugindo da intenção do autor, né? E o anjo do Senhor, ele chamou a Agar de serva de Sara, né? Que indica que Deus não aceitou o casamento de Abraão ou a relação de Abraão. Deus lhe disse para voltar para o acampamento de Abraão, sujeitar-se para sua senhora, mas para isso seria necessário muita fé, né? Uma vez que Sara havia maltratado Agar antes e poderia fazê-lo de novo. Agar teria de abrir mão, irmão, da arrogância que tinha levado àquela situação. Ela arrogou para si a situação de senhora, quando ela veio humilhar a Sara e terminou sendo humilhada por Sara.
né? E a gente vê que aquela situação é como se fosse ela se abraçando com a humildade, que é exatamente o fruto da fé. Daí a gente vê que essas coisas são exatamente frutos da fé. Então Deus disse que ela estava grávida de um filho que deveria chamá-lo de Ismael, que significa Deus ouve, porque Deus ouviu o clamor de Agar. Ainda que não fosse herdeiro de Abraão na aliança, a gente vai ver lá na frente quando Deus diz assim: eu abençoarei grandemente a Ismael, mas a minha aliança, o meu pacto, o meu acordo ou o meu concerto, seja qual for o sinônimo que você use, será com Isaac. Deus falou isso claramente, né? E esse filho de Abraão disputaria a bênção de Deus, uma vez que era filho dele. E Deus prometeu multiplicar a descendência de Ismael, transformá-lo numa grande nação. Assim fez, foram 12 príncipes que fizeram diversas nações, inclusive o povo árabe em sua maioria. Assim foi que originou-se dali esse povo que é inimigo ferrenho de Israel, né? Ismael, ele seria como se fosse um jumento selvagem, o texto diz no verso 12. É uma descrição que não é um elogio, não, de forma alguma. Identifica como se fosse assim o deserto que ele viveu, usando sua habilidade de flecheiro, e também revela a natureza de falta de pacificação que tem aquele povo. Não tem acordo de paz, nem reconciliação. Negociar essas coisas é uma questão infrutífera, porque a Bíblia diz que não seria este o caráter, o estilo de comportamento dos descendentes de Ismael. Seria um homem odiado, vivendo fronteiro a todos os seus irmãos. Iam cercá-lo, porém seria odiado por todos, né? A nação árabe, eles são os povos independentes que habitam nas terras do deserto e resistem à intromissão de outras nações sempre. A gente vê isso sempre na mídia, especialmente quando essas nações são Israel e seus aliados, que vão intervir por conta de alguma iniciativa que eles tomem, que são absurdas e fora dos acordos da Organização das Nações Unidas, né? São 13 horas e 47 minutos, a gente vai ouvir com Oséias de Paula, É Impossível. É impossível o mar não rugir nos rochedos gigantes sublimes além. É impossível o sol não brilhar ou a terra girar pelo espaço também. É impossível a flor não se abrir na gentil primavera quando Deus a florir. Impossível será para mim me afastar dessa luz sempiterna, sem fim. Impossível